Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui cumprindo uma determinação da nossa igreja e já que não poderemos estar nesse domingo na nossa classe, estamos gravando esse pequeno vídeo com o nosso tema nesse domingo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é Jesus, o homem perfeito. Nosso textuário está em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Crescer Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Nossa verdade prática diz que verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Na lição passada, nós estudamos acerca do homem do pecado, que é o anticristo. E hoje nós estamos aí com a nossa lição sobre Jesus Cristo, o homem perfeito. Nossa lição se compõe aí em 3 tópicos. O primeiro tópico, Jesus, verdadeiro Deus. O segundo tópico, Jesus, verdadeiro homem. E o terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. A importância de nós estarmos cientes nessa lição é que Jesus, ele é real, né? Um homem real. Foi um homem real, não foi uma visão, como muitos acreditam, né? Alguns segmentos acreditam que Jesus não foi Deus real na Terra. E essa tese não funciona para nós. Nós cremos que Jesus foi real, um homem real, como nós somos, porém livre, né, do pecado original e do pecado experimental. Essa é a nossa introdução aqui para que isso seja fixado na nossa mente, que Jesus foi um homem normal, como nós somos, porém livre de pecado. Então, esse ponto é importante nós frisarmos para que possamos estar cientes disso, para que não haja nenhuma dúvida. O nosso primeiro ponto, Jesus, verdadeiro Deus, esse ponto ele vem falando sobre alguns subtópicos, né? E ele fala, o primeiro ponto fala da eternidade de Jesus com o Pai. Nós sabemos que Jesus estava com Deus e em Deus, e nós sabemos disso pela palavra de Deus, que o próprio Jesus é o Pai da eternidade. E como é que isso acontece? Quando Jesus estava em Deus e que Ele é o Pai da eternidade. Porque nós vemos que em Isaías, né, nós temos aí o nome de Jesus, e um deles é o Pai da eternidade, né, Príncipe da Paz. E ele estava no princípio com Deus, quando João escreve no primeiro capítulo do seu livro, né, que o Senhor Jesus estava com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós sabemos que Jesus é a própria palavra de Deus. Quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós entendemos que o Verbo é a palavra. E todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Então significa que realmente foi Jesus que criou todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o primeiro ponto, nosso primeiro subtópico, falando da eternidade de Jesus com Deus. Fala também, um dos nossos subtópicos, sobre os atributos, né? Os atributos das grandezas e da perfeição de Jesus Cristo. E a gente sabe que os atributos de Jesus são os atributos de Deus. Jesus é a fonte da vida. Né? João 1,4, a Bíblia diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus é imutável, ele não muda. Hebreus 13,8, Jesus é o mesmo ontem, hoje
e será eternamente. Outro atributo de Jesus, né? Jesus é onipotente. Mateus 28, 18. Todo o poder foi me dado no céu e na terra, escrevendo acerca da sua onipotência. Da sua onisciência, Jesus sabe todas as coisas também. Ainda Mateus 28, 20. Da sua onipresença, melhor dizendo, né? Falei da onipotência. Da onipresença de Jesus, 28, 20 de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias. Essas foram as palavras de Jesus, revelando a sua onipresença. E a onisciência, né? A onisciência de Jesus, em vários textos nós vamos ver isso, mas eu marquei aqui Mateus 9, 4, quando os fariseus estavam com vários pensamentos na sua cabeça a respeito de um assunto. Jesus disse, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais essas coisas em vossos corações? Então isso aqui revela mais um atributo de Jesus acerca da sua onisciência. Ele conhece todas as coisas. Ainda nesse primeiro ponto, nós vamos ver a respeito, fala da sua divindade, né? Que ele não perdeu a sua divindade. Ele foi destituído da sua glória, né? Como ele é revestido de glória hoje. Ele veio como homem, mas a sua divindade ele permaneceu. Porém, ele não usou a sua divindade para benefício próprio. Não transformou pão, pedra em pão, nem água de rocha para matar sua sede lá no deserto. Ele dependeu de Deus naquele momento, né? A Bíblia diz que quando ele rejeitou todas aquelas propostas de Satanás, os anjos vieram e serviram a Jesus. Isso fala que ele tinha virtude, mas ele não usava. Pelo contrário, usou muito as suas virtudes, a sua divindade, melhor dizendo, em benefício daqueles que precisavam. No segundo ponto da nossa lição, está falando a respeito de Jesus, o verdadeiro homem. Jesus, o verdadeiro homem, Jesus estava com Deus e em Deus, já meditamos aqui, já falamos alguma coisa a respeito desse assunto. A sua vinda era profetizada e os judeus, eles não foram pegos de surpresa, eles sabiam como Jesus ia nascer, através de uma virgem e tal, está lá no livro de Isaías. Sabiam até a cidade, né, onde ele ia nascer. Quando perguntado por Herodes, eles foram enfáticos, não, ele nasceu, ele vai nascer, haveria de nascer em Belém. Então eles tinham todo um conhecimento das profecias, e em toda a palavra de Deus está falando sobre Jesus. Começando de Gênesis, ele é a semente da mulher, né? Da tua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, falava dele, de Jesus. E aí toda a Bíblia vem falando acerca de Jesus. Levítico, por exemplo, é um livro que escancara tudo a respeito de Jesus. Cada símbolo ali, cada feito ali no tabernáculo, nós já estudamos o tabernáculo e sabemos que cada objeto ali, cada cerimônia falava a respeito, apontava para Jesus Cristo, né? Ele foi realmente noticiado, né, pelos anjos, nós sabemos disso. Então, o seu nascimento, ele teve toda aquela noticiação dos anjos, pastores, né, até os reis magos também ficaram sabendo, eram estudiosos da época. E nós temos assim essa revelação a respeito de Jesus, o verdadeiro homem. Jesus é humanizado. Então isso não é uma ilusão, como falamos aqui na nossa introdução, que é importante que nós tenhamos isso na nossa mente. Jesus Cristo não é uma ilusão, ele é real, né? Ele tem sentimentos, né? Ele sentiu tudo que sentimos, frio, fome, sede, cansaço, né? Tristeza também, angústias, né? Então tudo que nós sentimos, ele sentiu. Até mesmo tentações
porém sem pecado. E Jesus nasceu no tempo certo, né? A Bíblia diz que na plenitude dos tempos. Então Deus preparou o tempo certo para Jesus vir a este mundo. Tinha uma nação, Israel, ele é original de Israel, nasceu em uma nação. A cultura que imperava era a cultura grega, uma ótima cultura, no qual foi escrito o Novo Testamento, uma ótima linguagem da época, da cultura que imperava no mundo, e sob leis e de grande mobilidade, que foi o governo romano, né, o Império Romano, que estabeleceu leis e estradas de excelente qualidade para que houvesse a comunicação facilitada do Evangelho. E no último ponto, trata sobre Jesus, o verdadeiro homem. Esse tópico, Jesus estava no seio do Pai, e ele não estava de braços cruzados. Houve toda uma manifestação de Jesus na criação do universo, né? Pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Jesus estava na profecia, né? A humanidade de Jesus, né? Jesus, o homem perfeito, a humanidade de Jesus. Jesus, o último Adão. Nós sabemos que o primeiro Adão, ele falhou lá no Éden. Já vimos nessa lição, nas primeiras lições. E que o segundo Adão, que é Jesus Cristo, foi vitorioso no deserto, foi vitorioso mais ainda na questão do Calvário, né? Que não era fácil aquela situação, mas ele venceu ali no Calvário, derrotando a morte, derrotando Satanás também, e fez isso para que nós fôssemos vitoriosos. A perfeição espiritual e moral de Jesus, nesse tópico, Jesus, o homem perfeito, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem o pecado experimental. Porque nos convinha, diz o escritor aos Hebreus, porque nos convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Essa é a palavra acerca de Jesus, né, da sua moral e da sua questão espiritual. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. E ele é o nosso grande exemplo e o nosso modelo. Então, irmãos, esta é a nossa lição desse domingo. A nossa conclusão diz que Jesus Cristo, nós devemos estar olhando para Jesus, esse Jesus maravilhoso, que é autor e consumador da nossa fé. Chegaremos à estatura de varão perfeito se continuarmos servindo com fidelidade a Ele, né? Homens e mulheres que são moldados pelo Espírito Santo de Cristo. Ele é o nosso consumador, exemplo em todas as coisas, e por Ele nós ansiamos. A qualquer hora, a qualquer momento, Ele virá nos buscar. E a Bíblia diz que nós o conheceremos face a face, assim como Ele é. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia nessa caminhada de fé. Estamos já chegando ao final desse nosso trimestre. Esperamos que no próximo domingo estejamos juntos em classe lá no Templo Central para continuar. Continuemos orando pelo nosso Brasil, pelo nosso país, por todos os que estão aí lutando contra esse mal que sobreveio sobre o mundo praticamente, né? E agora nós estamos aí sob essa ameaça, algumas tomadas de posição do nosso governo, das nossas autoridades, e nós estamos aqui para dar o nosso apoio como igreja, orando e cumprindo aí as regras que pode evitar qualquer contágio dessa enfermidade que é contagiosa.